Olá, tudo bem? Meu nome é Humberto Dantas. Eu sou cientista político e coordenador da pós-graduação em Ciência Política aqui, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Nesse episódio de Desenrola, nesse nosso encontro, meu objetivo aqui é falar a respeito das eleições majoritárias e das eleições proporcionais. E para que isso aconteça, eu vou pegar esses dois termos, eleição majoritária e eleições proporcional, ou eleições proporcionais, ou eleição proporcional, enfim, e vou colocar esses dois termos embaixo de um mesmo guarda-chuva. Eu vou chamar isso de sistema eleitoral. Aí você vai se perguntar, mas o que é sistema eleitoral? Bom, vamos tentar deixar isso bem evidente. Sistema eleitoral é um conjunto organizado de leis, de regras, que são capazes de converter, de transformar os votos em uma eleição em mandatos. Portanto, o sistema eleitoral é aquele conjunto de regras que vai dizer, a partir de uma eleição, a partir das votações, quem de fato está eleito, quem ganha de fato o mandato. Agora lembre-se, o guarda-chuva sistema eleitoral está comportando embaixo dele dois elementos, o sistema majoritário e o sistema proporcional. Beleza? Segundo ponto importantíssimo. Todas as eleições que nós temos no nosso país, sempre acontecem, as eleições normais, as eleições ordinárias, né? Não as extraordinárias, mas as ordinárias, sempre nós teremos eleições majoritárias e eleições proporcionais acontecendo ao mesmo tempo. E no Brasil, as eleições sempre dirão respeito aos poderes executivo e legislativo em determinada esfera de poder. Então, por exemplo, em 2024, eleição majoritária e eleição proporcional para os municípios, para os políticos representantes municipais. As eleições de 2026 são as eleições estaduais e as eleições na União, a eleição federal, a eleição para presidente da República e vice. Então vamos pensar o seguinte, no plano municipal, o executivo é o prefeito e o vice, e o legislativo são os vereadores. No estado, o executivo é o governador e o vice, e os deputados estaduais. E no plano federal, o executivo é o presidente da República e o vice, que são escolhidos no país como um todo, e cada estado escolhe um conjunto de senadores e um conjunto de deputados federais que lá em Brasília farão parte, comporão o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, deputados federais, e o Senado, os senadores. Beleza? Agora vamos classificar isso de acordo com o sistema eleitoral. Pelo sistema majoritário, eu escolho todos os cargos do Poder Executivo. Eu escolho os prefeitos e os vices, eu escolho os governadores e os vices, eu escolho o presidente e o vice. Mas eu também escolho, de forma majoritária, os senadores. E pelo sistema proporcional, eu escolho todos os vereadores de todas as cidades, cada cidade escolhe o seu conjunto de vereadores, eu escolho todos os deputados estaduais e eu escolho todos os deputados federais. Portanto, deputados e vereadores, sistema proporcional, todos os cargos do executivo, prefeito e vice, governador e vice-presidente e vice, e os senadores, sistema majoritário. Aquele que funciona da maneira mais fácil de entender, só que ele tem uma bipartição aqui. Ele tem mais uma forma de se dividir. Ele pode ser um sistema majoritário de turno único, ou ele pode ser um sistema majoritário de 2 turnos. No sistema majoritário de turno único, não importa a diferença de votos entre os primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado, não importa a diferença, vai haver um turno só
e quem tiver mais votos, majoritário, ganha. Onde isso acontece, Humberto? Em todas as eleições para prefeito das cidades com menos de 200 mil eleitores. E nas eleições para senador. Então, candidato ao Senado, que é composto por um candidato e mais 2 suplentes conhecidos, estas eleições, quem chegar na frente leva. Só que em alguns anos, de 8 em 8 anos, nós escolhemos 2 senadores por estado. E intercaladamente, 1 senador por estado. Então, esses 2 têm mandato de 8, esse aqui tem mandato de 8. Então, escolhe 2, 4 anos depois escolhe 1, 4 anos depois escolhe 2, 4 anos depois escolhe 1 e assim sucessivamente. Nesse caso, e nas eleições para prefeito das cidades com menos de 200 mil eleitores, eleição em turno simples, em turno único. Beleza? Então tá jóia. Nas eleições para prefeito das cidades com mais de 200 mil eleitores, são aproximadamente apenas 100 das 5.569 cidades brasileiras nestas cidades. E nos governos estaduais, o cargo de governador e vice, e presidência da República, turno duplo na eleição majoritária. Portanto, se no primeiro turno, o primeiro colocado, a chapa, prefeito e vice, das cidades com mais de 200 mil eleitores, ou governador e vice, ou presidente e vice, se nesses lugares o primeiro colocado não ficar com mais da metade dos votos válidos, o que é voto válido? Tira branco, tira nulo, esquece as abstenções, só considera quem deu voto em candidaturas aprovadas pela Justiça Eleitoral. Se nessa disputa aqui o primeiro colocado não ficar com mais da metade, segundo turno entre as 2 chapas que ficaram em primeiro lugar, primeiro e segundo. Alguns vão dizer que é quase uma nova eleição, mas é assim que funciona. Então essa é a eleição majoritária. Na eleição majoritária, quem ganha, seja em 2 turnos, seja em turno único, leva aquilo que está em disputa. Então o presidente eleito fica com a presidência, o governador eleito fica com o governo do estado, o prefeito eleito fica com a prefeitura da cidade, o senador eleito fica com a vaga daquele estado no Senado. Já a eleição proporcional acontece de um outro jeito, de uma outra maneira, de um outro modo, que é muito importante de ser conhecido. Então pensa o seguinte, a eleição majoritária para os cargos do Poder Executivo, prefeito, governador, presidente da República, essas eleições o vencedor leva o poder em si para ele. E a gente vai precisar contrabalancear isso. E o contrapeso disso é no legislativo. Porque o legislativo, quem ganha aqui o executivo, quem chega em primeiro de acordo com as regras, seja em primeiro, seja em segundo turno, leva tudo. Mas aqui, os cargos de vereador nas cidades, de deputados estaduais nos estados e de deputados federais que são eleitos nos estados e vão para Brasília, aqui a distribuição é proporcional. Por isso que o sistema chama proporcional. Então vamos pensar, nas câmaras. A menor Câmara Municipal no Brasil são das cidades que tem 9 vereadores até a cidade mais populosa do Brasil, que é São Paulo, que tem 55 vereadores. Nos estados, o estado mais populoso, que é São Paulo, tem 94 deputados estaduais e as menores assembleias legislativas têm 24 deputados estaduais. E as bancadas dos estados na Câmara dos Deputados, as menores têm 8 e a maior é a do estado mais populoso, que é São Paulo, que tem 70. Dividir essas vagas no lugar em que a eleição acontece esta divisão é feita de maneira proporcional. Proporcional a quê, Humberto? Proporcional aos votos obtidos pelos partidos políticos nessas eleições. Por isso que às vezes você pensa, puxa vida, um candidato teve um monte de voto nele e não foi eleito, e outro que teve menos voto foi eleito. Porque o partido político proporcionalmente conseguiu uma vaga. E essa vaga vai ser distribuída dentro do partido. Então suponhamos que um partido tenha conseguido 3 vagas,
os 3 primeiros ou os 3 mais votados dentro daquele partido na eleição para vereador na cidade, na eleição para deputado estadual ou na eleição para deputado federal, estes são os eleitos independentemente da performance deles, com algumas ressalvas que a lei exige em termos individuais. Mas deixando essas ressalvas de lado, é fundamental a gente entender que o sistema proporcional tem como elemento desta proporcionalidade o partido político, somando os votos de legenda, que você pode votar só no seu partido predileto, e somando todos os seus candidatos, por exemplo, a vereador. Entendeu? Então suponhamos o seguinte, nós temos uma Câmara em São Paulo, por exemplo, com 55 vereadores. Um partido político somando todas as suas candidaturas de vereador naquela eleição paulistana ficou com 20% dos votos. 20% de 55 é igual a 11. Então esse partido vai ficar com 11 das 55 vagas. Quem são os 11 eleitos? Os 11 mais votados dentro deste partido. Então, o termo definidor da proporção na eleição proporcional é o partido político. E aí, uma série de detalhes, uma série de pormenores relacionados à lei. Entendeu? Pelo menos a lógica do sistema majoritário e do sistema proporcional sob o guarda-chuva do sistema eleitoral? Muito bem, agora desenrola.